Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todos sempre. Então vamos ver o que diz a lição dessa noite, no Minutos de Sabedoria, Torres Pastorino. Leia mais. Aproveite seu tempo. Não deixe que a ociosidade alimente pensamentos negativos, porque estará perdendo um tempo precioso que não voltará mais. Leia mais. A boa leitura alimenta o cérebro e controla as emoções. O livro é um amigo discreto que não se impõe a ninguém e só fala conosco quando temos vontade de conversar com ele. Leia mais e faça do livro seu melhor amigo. Então, que a graça do nosso Mestre Jesus nos ampare essa noite, abençoe a todos os nossos irmãos e vamos pedir que inspire o nosso querido Pedro, que fará hoje o tema que não é nada fácil, reforma íntima. É possível? Então... Boa noite. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco. E o tema de hoje, mais que uma reflexão profunda que nós temos que fazer, né? Não é novidade para ninguém ter contato com esse título, mas eu fiz questão de colocar reforma íntima. É possível? No final a gente responde se é possível ou não. Claro que é, mas é assim. Como eu disse, não é novidade, muitos outros amigos, colegas e confrades já adentraram esse tema de forma até abordada de outra forma que eu pretendo abordar na noite de hoje. Porque o que acontece, gente? É claro que nós sabemos que sim, é um dos postulados da doutrina espírita fazer com que nós consigamos fazer a tal reforma íntima, a tão divulgada, tão falada reforma íntima. Mas o que nós vemos na prática é a real dificuldade, porque talvez nós não saibamos algumas coisas, alguns caminhos, traçar alguns pontos para que nós possamos alcançar essa reforma íntima. Então vamos lá, olha aqui. Vamos definir. Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-se progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Isso é por definição. Eu separei aqui alguns tópicos, que eu, até pelo tempo que é exíguo, lerei. Mas depois a gente vai refletir, a gente vai, na medida do possível, fazer algum comentário a respeito. Por enquanto, eu só gostaria... Abaixe mais um pouquinho. O Kitaro está entrando na minha cabeça. Eu gostaria que prestasse um pouco de atenção dentro do possível, né? Porque nós temos a distância, enfim. Mas vamos lá. Por que reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos comestivelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Por que devemos fazer? Para que a reforma íntima? Para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade. Ainda tão distantes das vivências evangélicas, urge enfileirar-nos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual e integrando-nos na preparação cíclica do terceiro milênio. Tudo bonito, tudo bem explicadinho. Por quê? Para quê? Onde
fazer a reforma íntima? Primeiramente dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos de nossa existência, no nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos, e ainda nos meios em que colaboramos desinteressadamente com o serviço ao próximo. Esse texto aqui, ele tem que ser lido bem calmamente. Como eu falei, só estou acelerando para a gente ter o preâmbulo. Mas em cada frase, em cada parágrafo, se a gente parar para analisar, dá o sentido da reforma íntima formatado nessas perguntas. Por quê? Para quê? Onde fazer? Agora, quando fazer a reforma íntima? Quando? Deixa eu ver, na próxima encarnação, mês que vem, ano que vem, quando eu me formar no curso de Espiritismo que eu estou fazendo, quando? O momento é agora e já. Agora, a partir de agora. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar a nossa reforma íntima. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. Como fazer a reforma íntima? É aí que pega, é aí que a gente vai fazer com que possamos entender um pouco mais, né, da necessidade, de como, enfim, e de que é possível fazer a reforma íntima. Nós temos que saber, né, por onde começar, por onde fazer, como fazer. Né? Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, olha como começa a frase. Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, quer dizer, tem que partir de nós a decisão. A partir de hoje, eu quero me melhorar. Eu quero me melhorar. O porquê, para quê, tem nas outras as respostas. Por que eu devo, para que eu devo, né? Quando eu devo fazer, agora como fazer? Não tem como você iniciar a reforma íntima se você não decidir por isso. Então, ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais efetivos é o ingresso num grupo de estudos regulares e sistematizados da doutrina espírita, cujo objetivo central é exatamente o nosso aperfeiçoamento moral. Com a orientação dos dirigentes num regime disciplinar, apoiados pelo próprio grupo e pela cobertura do plano espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimento e transpomos as nossas barreiras. Falando as suas, dá a impressão que eu não tenho, né? As nossas barreiras. Daí em diante, o trabalho continua de modo progressivo, porém com mais entusiasmo e maior disposição. Mas também, até sozinhos, podemos fazer nossa reforma íntima, desde que nos empenhamos com afinco e denodo, vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Exemplo de uma reforma física em nossa casa, por exemplo, você tem que decidir onde começar, o que fazer, por qual cômodo, não é? Ele não pode chegar e falar assim, eu vou fazer uma reforma na minha casa, vou derrubar tudo e fazer outra. Até pode. Só que você derruba e faz outra, você tem que ir em outro local morar. Como a gente não dá para sair do nosso corpo deliberadamente antes do tempo, que aí seria suicídio, né? E para começar a nossa reforma, a gente tem que reformar a casa vivendo nela. Então nós temos que decidir qual o cômodo de nossa vida, do nosso comportamento, que está precisando ali de uma pintura, de uma reforma, trocar o piso, enfim, aonde está desgastado para a gente começar, né? Infelizmente, invariavelmente, muitos de nós precisam da reforma toda da casa, desde o telhado até quase que o alicerce. Mas nós temos que reconhecer o que mais de grave afeta a nossa casa, que é o nosso corpo, que é o nosso comportamento moral. Então, ainda trazendo dentro desse exemplo, vamos supor que você tem aí um rombo no telhado e tem que trocar o piso do banheiro.
Eu acho que a prioridade é o rombo no telhado. Né? Então nós temos que decidir qual é daquelas dificuldades que nós temos de convivência cristã, de aprimoramento moral, e começar por ali. Mas vai demorar. Tá bom. Então vamos lá. Eu fiz algumas considerações a serem feitas sobre o tema. Eu pediria agora que todos, dentro da sua possibilidade e capacidade, né, tentar acompanhar esse raciocínio, que ele é muito importante. Quase que, na verdade, é um raciocínio até matemático, dentro de uma lógica. Porque, sabem, como nós somos conhecidos, né, nós temos a fé raciocinada. Né? Nós, espíritas, temos que ser, somos conhecidos pelos demais irmãos como sendo aqueles que leem, aqueles que pensam, aqueles que têm a fé raciocinada, como eu disse, né? Aqueles que agem com lógica dentro da moral, dentro do evangelho cristão, dentro do evangelho do Cristo. Né? Então vamos lá, as considerações. Quantas encarnações tem aproximadamente cada espírito? Nós ouvimos por aí já um monte de teses e de suposições. Já passaram pelos meus ouvidos aqui, carnal, o absurdo dizer que cada um de nós tem aproximadamente 700 encarnações. Até pode ser até mais. Mas diz uma coisa, nós temos que começar a contar as nossas encarnações para que haja uma reforma íntima, a partir do momento que nós tivemos consciência da nossa encarnação. Então nós sabemos que a humanidade data de alguns milhões de anos, mas a gente comia raiz, era um animal praticamente. Né? A partir do momento que a gente desceu da árvore e começou a consumir proteína e construir o cérebro, que é mais ou menos parecido com o de hoje. Tem gente que ainda tem um cérebro pré-histórico, mas é mais ou menos o de hoje, né? Cérebro na atitude, estou dizendo, né? Aí sim nós começamos a caçar, plantar, inventar. Opa, agora você já tem a consciência do certo e do errado. Você já sabe fazer. Não vamos contar lá com os primeiros australopitecos, que isso não conta. Seria o mesmo que você querer cobrar um cachorro do ato que ele faz. Né? Então veja, levando-se em conta que a ciência aponta que os humanos anatomicamente, ou seja, da forma anatômica, né, no corpo nosso, moderno, que é o Homo sapiens, surgiram na África há cerca de 200 mil anos, adquirindo há cerca de 50 mil o comportamento próximo ao homem de hoje, é aquilo que eu falei. Se a raça humana, já com capacidade de reconhecer-se, de formar algum tipo de relacionamento inteligente, tem há 200 mil anos, e há cerca de 50 mil o comportamento próximo ao de hoje, quer dizer que ficamos 150 mil anos cavando o chão e morando em caverna. Né? Estima-se que as civilizações mais antigas surgiram há 8 mil anos. Tá bom. Vamos presumir que o espírito tenha tido oportunidade de encarnar em ambiente mais civilizado desde 10 mil anos. Para arredondar nossa conta aqui. Isso representa 100 séculos. Podemos assumir que temos a chance de encarnar, em média, a cada 100 anos. Seria um tempo razoável, né? A cada 100 anos você reencarna. Isso considerando que o ser humano tenha vivido menos anos nas existências dos séculos anteriores e que devemos passar pelo menos o mesmo tempo de encarnado na erraticidade. Isso quer dizer o quê? Hoje nós vivemos 70, 80, 90, 100 anos. Só que lá nos primórdios da humanidade não passava de 30, 20, pelas guerras, pelas enfermidades, epidemias, as doenças. Né? À medida que o ser humano vai adquirindo conhecimento científico, ele vai conseguindo viver um pouco mais. Então, em média, a gente vivia, na média, sei lá, 50 anos. Fora o tempo 40, que ficava lá na... Fora o mesmo tempo que ficava lá na espiritualidade, tomando seus puxões de orelha, tendo a orientação de como voltar à Terra, e também dá oportunidade
nos outros irmãos encarnarem. Porque, segundo André Luiz, nós temos aí cerca de 3 ou 4 por 1. Quer dizer, cada um encarnado tem 3 ou 4 esperando encarnar. Então a gente não é um gostosão que fala 20 e tantas encarnações só para mim. Você vai pro fim da fila, meu pai, sabe-se Deus se você volta em tempo de pegar o planeta ainda em recuperação, né? Pode ser que você vá e de lá parta já pro chupão. Aí danou-se. Por isso a necessidade de hoje, agora, nesse minuto, que horas são? 15 para as 9. Começar a sua reforma íntima. Bom, a partir dessas premissas, chegamos ao número máximo de encarnações nos últimos 10 mil anos do mundo civilizado. 100 vidas. 100 vidas. Teremos de dividir esse potencial de encarnação por 4, aquilo que eu falei, né? Tem 100 vidas, mas calma aí. Aqui, você teria mais ou menos aqui, ó. Pois existem espíritos que estão aguardando para reencarnar, para dar oportunidade a todos. Assim, reduzimos nossa possibilidade de encarnações a 25 nesse período. Então, podemos dizer que, em média, cada um de nós reencarnou 25 vezes, desde quando nós começamos a ter a consciência de nós e das coisas que nos cercam. Não adianta você chegar, por mais inteligente que seja um cachorro, e perguntar para ele o que a Lua é da Terra. Por instinto animal que vem lá do lobo, ele olha para cima e uiva. Mas ele não sabe que aquilo é um satélite da Terra. E eu nem sei se ele uiva para a rua por causa disso, né? Por causa da Lua. De repente é um instinto natural dele olhar para cima, ver a luminosidade, enfim. Tem que perguntar para o lobo e para o cachorro. Então, como então corrigir em uma única encarnação os equívocos acumulados em outras tantas existências? Esse é um ponto que nós temos que considerar. Nós estamos há 25 encarnações, supondo esse pequeno ponto matemático que eu fiz aqui, errando, aprendendo, evoluindo. Errando mais do que aprendendo. Por isso que estamos aqui. Então como é que pode, em uma única, queremos zerar? Olha, eu vou lá, aceito Jesus, ponho a mão em cima da Bíblia e estou salvo. Estou bem. Obrigado. Não mesmo. Não mesmo. Né? Outra observação que nós temos que fazer a respeito desse tema de reforma íntima. O próprio Jesus, quando aqui esteve, o próprio Jesus, que poderia escolher espíritos superiores como ele, para implantar sua doutrina de amor na Terra, não o fez. Já paramos para pensar isso alguma vez? Por que Jesus não usou? Ele veio lá das esferas crísticas e veio com a intenção nobre de nos ajudar, de nos levantar, dar a mão para nós, apresentando a sua doutrina de amor, que é o Evangelho. E por que ele não pegou e falou assim, 300 amigos? Não parafrasear o filme 300, mas 300 amigos, 20 amigos, 30 amigos que seja, vamos comigo lá para aquele planeta lá, vamos ajudar aquele povo. Por que Jesus não fez isso? Ele procurou os espíritos disponíveis aqui, ou seja, faltosos e cheios de defeitos. Gente, isso não tem um motivo de ser? Temos que pensar nisso. Por que ele quis salvar a humanidade e não trouxe logo a sua galera? Perdão pela frase chula, mas é só para a gente poder entender. E falou, vamos dar um jeito naqueles caras lá e pronto, acabou. Por que ele não fez isso? Não. Ele falou, eu vou usar aqueles que lá estão. Que de alguma sorte está um pouquinho assim acima dos outros. Na razão de fé e entendimento, não. Porque ele veio trazer o entendimento para nós. Lembre-se de Pedro, gente. O outro. Esse aqui já deixou algumas coisas de lado. Pedro era machista, bruto, ignorante, analfabeto. E por que Jesus lhe confiou a chave dos céus? Vão pensando aí. E eu vou falando. Vocês vão pensando e eu vou falando. E por quê? Como eu disse aqui.
Porque não teria o mesmo efeito na humanidade se a mensagem fosse passada por espíritos perfeitos. Ao ser transmitida pelos iguais em moral, ou seja, nós, houve identificação e melhor aceitação. É a tal turma. A gente ouve mais, a gente consegue aprender mais com quem está no nosso nível, ou até abaixo dele, né? Então, os discípulos escolhidos por Jesus aqui para promover e divulgar a sua doutrina, não eram feitos de pessoas já que não precisassem da reforma íntima, que já estavam perfeitos, que já estavam prontos. Eles tinham sim um degrauzinho a mais para poder aceitar o ensinamento de Cristo. E ainda assim, nós sabemos que Cristo falava de forma alegórica, porque eles não tinham a capacidade nem moral e nem intelectual de entender a mensagem. Tal qual nós. Nós ainda não temos essa capacidade moral e intelectual de aceitar, de implantar e de viver o Evangelho. Esse é que é o ponto. É claro que hoje nós já somos mais evoluídos, mais entendidos que os espíritos que habitavam há 2000 anos aqui, na Terra. Quem sabe nós também, mas aí com a evolução, né, com essas encarnações, nós fomos começando a abrir um pouco mais a nossa cabeça dura. Só que o que está sendo colocado aqui na noite de hoje é a necessidade de viver o Evangelho, a necessidade de estar à altura de poder ser promovido na escala espiritual, que nós sabemos que é grande e de difícil alcance. Se você ouve palavras de uma pessoa perfeita, que não tem nenhuma falha, a tendência é de se recolher e achar impossível chegar ao nível dessa pessoa. Vamos lembrar a nossa infância, e para quem teve aula com um professor de verdade. Quantos professores eram admirados, né? E a maioria dos alunos fala, nossa, como ele é inteligente, acho que eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, né? O mesmo é quem profere as palavras do Cristo, não com hipocrisia e cheio de más intenções. Mas se você ouve palavras de uma pessoa, vamos supor que tivesse alguém perfeito, nenhum defeito. Não dá, pra mim não dá, eu sou cheio de defeito, eu nunca vou chegar naquilo lá. Até que mataram. Você desiste. Perfeito, né? Pois é, o único perfeito que veio, crucificaram. Mas ainda assim ele veio com humildade, ele não veio exibindo todo o seu conhecimento, até porque ninguém ia entender, não adiantava nada. Né? Que adiantava ele cheio de conhecimento cósmico, astral, universal, para alguém que pescava, para alguém que ainda matava, apedrejava as pessoas. Assim como nós. Jesus, já falei em outras palestras, Jesus veio na época no período certo da humanidade, no local certo. Foi escolhido. Se Jesus viesse hoje, aqui, na Terra, primeiro ele ia ter dificuldade, eu só estou exagerando, é claro que Jesus não tem nenhuma dificuldade, de escolher qual país. Bem, pelo apelido que nós temos, né, que é a pátria do Evangelho, seria aqui. Bom, Jesus vem para cá. Minha mãe do céu. O que será? O que poderia acontecer se a mensagem do Cristo fosse iniciada a partir de hoje? Sabe quanto tempo duraria? 6 meses. Se tanto. Porque a competição, aquilo que faz as pessoas se dispersarem do alto, do Espírito, de Deus, é muito grande. Àquela época, não era tão disperso assim. O que aquelas pessoas faziam, pelo amor de Deus? Plantavam, cultivavam para poder comer, trabalhavam de sol a sol, e tinha, né, a Moisés como seu grande guia, as leis de Moisés, a doutrina mosaica. Pessoas falam mosaica. Mosaica é aquela coisa bonita que a gente tem, né? É mosaica. Mas tudo bem, é só um adendo. A ponto de quando Cristo se revelou, ele falou, eu não vim destruir a lei.
Eu vim fazer cumpri-la. Porque os profetas que lhe antecederam já anunciavam a vinda do Cordeiro de Deus, do Messias. Então veja como é importante nós sabermos a cronologia da religião que nós abraçamos, não é? Que é o cristianismo, o que antecedia as necessidades de implantação, e tudo isso quem nos revela? Os Espíritos. Muitos deles que conviveram naquela época, ou até antes da humanidade, até antes de surgir o primeiro homem na Terra. Porque só para lembrar, nós somos intrusos aqui. Houve espécies de animais que estão extintas, evidentemente, mas que se fosse conviver com a gente, nós não teríamos a menor chance de sobrevivência, que eram os dinossauros. Nem para petisco serviríamos, não haveria reprodução humana. Então viemos também no momento certo, com a aclimatação correta, para poder habitar, para que o nosso espírito pudesse habitar essa forma hominal, que não é essa original, né? Nós tínhamos problema de ficar ereto, nós andávamos de 4, nós não tínhamos a fala, nós não tínhamos raciocínio. Por isso que eu fiz questão de fazer essa cronologia, para dizer que as encarnações que valem para nós é aquelas que nós tivemos a consciência de ser um ser. Bem, por isso o Evangelho do Cristo foi e continuará sendo pregado por pessoas imperfeitas. E nem pode ser diferente, né? Mas só que tem pessoas aí que infelizmente se acham perfeitas o suficiente de falar, olha, eu sou o emissário, eu sou o representante de Deus aqui na Terra. Por isso que a gente é contrário a esse tipo de ideia. Porque veja, logicamente falando, esse aqui é um planeta que é escola. Ninguém vai para a escola sem precisar. Eu, por exemplo, sou formado no primário, por exemplo, né? Agora eu tenho outro nome aí, mas bom, primário. Eu vou me matricular de novo? Junto com as criancinhas lá de 6, 7 anos. Eu vou de novo, que eu gostei. Não vão me aceitar. Falar, ô cidadão, não. Né? É o mesmo que ocorre com a humanidade. Né? Qual a graça? Você falou primário. Isso mostra a minha idade. Né? Eu cursava primário, hoje eu não sei nem o nome que tem. Entendeu? Então, veja bem, um dos aforismos, sem querer dar uma de intelectual, mas eu vou falar o que é aforismo, porque muita gente pode não saber o que é. Um aforismo é um pensamento expresso de maneira breve. Tá? Então, um dos aforismos mais famosos da história, conhece-te a ti mesmo, encontrava-se no pórtico de entrada do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, no século IV a.C. E atribuído ao filósofo Sócrates. É de grande utilidade nesse tema. Então, conhece-se a ti mesmo. Veja bem que até isso não é certeza que foi Sócrates que disse. Isso já estava escrito lá, no templo do deus Apolo. Mas vamos deixar para o Sócrates mesmo. Devemos identificar em nós, de modo sincero e honesto, aquelas imperfeições que sabemos existir e trabalhar incessantemente para extirpá-la. Olha aqui, trabalhar incessantemente. Isso quer dizer, você, em estado de vigília, tem que trabalhar para tirá-la. E quando for arrebatado em espírito para outros meios aí, para onde vai, quando nós vamos, que nós não lembramos à noite, também. É por isso que caridosamente, alguns espíritos, quando a gente merece, eles nos levam para as escolas do astral, escolas lá do plano espiritual, para que nós recebamos sempre incentivo e informações tais quais essas que eles dão através dos nossos livros, de como melhorar o seu comportamento, para que você possa galgar mais um degrauzinho, ainda que pequeno, em cada encarnação, gente. Em cada encarnação. Tem gente que é afobado demais.
aprende uma coisinha aqui e ali, já quer passar para a família toda, e ai daqueles que não seguirem, porque você vai para o inferno, e porque você está contrário à lei de Deus, e porque você, eu vou te excomungar, e porque você, e se é espírita então fica maluco, né? Eu preciso, de qualquer jeito, eu tenho que ir permanecer na terra, porque com esse temor espírita do rebaixamento, vamos dizer assim, né? Mas será que eu vou ficar? Eu já ouvi várias pessoas falando, será que eu vou ficar aqui? Não sei. Tudo, quem sabe, é Deus. É uma somatória daquilo que você faz e fez e fará nas suas encarnações, é que vai determinar qual é o planeta que você vai habitar. Por um pouquinho assim, por pretensão, né? Nós achamos que pela nossa vida nessa terra, nessa encarnação, pelo conhecimento que adquirimos, eu acho que pelo menos eu mereço uma chance de ficar aqui, ainda que seja lá no fim lá no fundo da sala de aula, né? Mas o que nós fizemos nas outras encarnações? Não sabemos. Então não é garantia para ninguém, não, viu? Hoje você pode vir professor, doutor, PhD em espiritismo, não adianta nada. Precisa ver o que foi feito, é a somatória das coisas. Lembra da média? Na escola, não vou nem arriscar falar o que era. Ginásio, que agora também não é mais, né? O que você falava? Olha, a professora dava a primeira prova, a segunda prova e depois dava um trabalho. Uma colher de chá para nós. Se você fosse bem naquele trabalho, tinha gente que conseguia passar, porque já era 3 na prova, 4 na outra, mas tirava 10 no trabalho, copiava do outro, né? Na média, passei, uhul! Só que aqui não é bem assim, não. Aqui no campo da moralidade, no campo da espiritualidade, não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é assim. Não tem muito o que negociar. Não tem que encostar no professor lá, levar uma maçã para ele e falar assim, escuta, dá um pontinho para eu passar, professora, né? A gente puxava o saco do professor para ele dar um meio ponto. Aqui 1/10 de ponto você vai ser reprovado. Sim. Sabe por quê? Porque tudo lhe foi dado. A quem muito tem, a quem muito sabe, muito lhe será pedido. Então, quanto mais a gente caminha em direção à pretensa evolução e perfeição, mais nos será exigido. Aí tem gente que acha que, bom, então eu não vou fazer nada. Aí eu fico escondidinho aqui, igual aquele personagem do Chico Anísio lá. Ai, meu Jesus Cristinho, já me achou aqui de novo. Vai achar mesmo, não adianta você. Essa grande escola, que é o nosso planeta, ela é justa. Sabe por quê? Porque o diretor é Deus. Então não tem como você fugir ou escapar. Só tem um jeito de nós tentarmos melhorar a nossa posição dentro do campo espiritual. É trabalhando, é estudando. E principalmente nos melhorando. Daquilo que eu sei de antemão que preciso tirar. Não adianta se esconder nas penitências, né? Algumas religiões, punições ou juramentos. Gente, não tem como. Você tem que ser sincero e honesto. Então, eu não consigo tirar um problema, um defeito nessa encarnação. Mas tem outros que eu consigo. Então, vamos ser inteligentes um pouquinho, né? Por isso que Deus deu inteligência pra gente. Vamos usar a técnica que pelo menos eu usava quando era aluno, naquelas terríveis questões que vinham, você lia a prova lá toda tremendo. Opa, peraí, essa aqui eu não sei. Não perde tempo. Mas essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei, essa eu não sei, essas daqui eu sei. Então vai lá, responde a que você sabe primeiro e deixa aquelas pior para você quebrar a cabeça enquanto não toca o sinal. E vai tocar o sinal. Vai. Só que o sinal dessa escola aqui, ele não é igual da escola terrena. Que aperta a campainha lá, o professor, tá aqui, acabou a prova. Não. Eu tenho o meu sinal, ela tem um sinal, você tem o seu sinal, que pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 1 ano, pode ser 10 anos. Eu já, infelizmente, já ouvi pessoas falando seriamente que, na outra encarnação eu vejo o que eu faço. Quando é que você vai reencarnar? Você sabe? E as circunstâncias? Sim. Quando? É você que manda?
O triste dessa escola é que não dá para colar. Então, para os preguiçosos, aqueles que falam assim, meu colega sabe, chega lá na hora, ele faz minha prova e eu pago um doce para ele lá, tá tudo certo. Não dá. Porque as provas estão escritas no nosso espírito. A resposta tem que ser dada lá. Não tem como eu entrar no espírito dela, não. Nem ela no meu, nem ninguém de ninguém. Por isso tem que ser sincero, honesto. Quais são suas falhas? Aí, Pedro, eu tenho muitas, né? Então, começa pelas mais fáceis e tira. Agora você tem que querer. Pouco antes, cheguei em casa um pouco mais cedo hoje. Até comentei com a Jaque. Falei, olha, qualquer dia nós vamos falar sobre isso. Sobre viver. Nós temos que viver a nossa vida. Não dá para viver a vida do outro. Nós temos que viver a nossa vida de maneira cristã, claro, e de ajudar até quem nos é cônjuge. Você estende a mão. A pessoa tem que pegar para você levantar. Você para no meio do caminho e fica lá. Pelo amor de Deus, pega a minha mão, levanta. O tempo passa, você perde a sua encarnação também. E sabe de uma coisa triste para você? Você também vai ser julgado por isso. Por que você ficou perdendo tempo com aquela pessoa? Mas é cristão. Aham. Mas tem gente que não quer ser ajudado. Cristo curou todos. Cara pálida. Cristo curou todos que passaram pelo seu caminho? Não. Ele curou a quem? Aqueles que estavam dispostos. E que foi estavam que tinham fé. Exatamente. E que ele ainda recomendava, olha, vai, não peques mais, para que não... Ele podia ter curado todos? Poderia, mas... Ele... Claro que sim. Ele poderia lá, ao invés de proferir o sermão da montanha, o que ele podia ter feito? Falar assim, ô Pedro e tropa, pega todo mundo aí que está aleijado, cego, leproso, põe aqui que eu vou, na imposição das minhas mãos, eu vou curar todo mundo. Ele não podia ter feito isso? Facilmente sim. Facilmente sim. Por que não fez? Exemplo. Você tem que vir até a salvação, a cura. Então por que a gente às vezes perde tempo? Eu sei que é filho, é irmão, é cônjuge. E fica, eu não sei mais o que fazer. Eu parei minha vida para cuidar dele. Faz isso que você vai ver só, quando você desencarnar, lá na telinha do éter, o que lhe vão de responder. O que você vai ganhar? Você ainda vai ganhar ponto negativo, a demonstração, vai ser chamada a atenção e vai perder tempo na sua encarnação. Às vezes você quebra a cabeça, faz de tudo pela pessoa, ela não quer saber. E a gente fica martelando ali. Não adianta. Só que ela não fala para você que ela não quer. Ela não diz. Para não te machucar, para não te magoar, para não achar bom. Um exemplo banal, fútil. Bobo até. Irmão, para de fumar. Eu não consigo. Não, você não quer. Eu não consigo. Você não quer. Você gosta. Então seja honesto. Fala, nossa, eu gosto. Não faz ninguém parar a curva de rio. Ou curva de rio. Não faz ninguém parar para dar atenção numa coisa que você deliberadamente não quer. Eu acho legal lá o espiritismo, ou a igreja, não importa onde. Mas eu não gosto de ir lá não, porque eu prefiro ir pro bar. Bom. Eu já ouvi também a pessoa falar assim, eu não vou lá porque tem que melhorar. Eu tenho que me melhorar. Porque eu senão, ouvi isso. Senão os outros, o que os outros vão pensar de mim? É. Então, olha, prepare-se para ficar mais uma temporadinha aí na Terra, se é que é possível, né? Guilmar, eu consegui. Guilmar conseguiu. A gente pentelhou muito, Guilmar? Sim, que a gente gosta da pessoa, a gente aconselha. Mas ela é testemunha que eu nunca cheguei, peguei um maço de cigarro, joguei no chão e pisei em cima. Tem 10 meses. Parabéns, Guilmar. Pois é. E cá entre nós, ela sabe muito bem que não foi mais que obrigação, né? Como? Eu acho legal, parabéns, mas não foi mais que obrigação. Meu mano. Então, vou correr. A reforma íntima deve ser feita com o carro em movimento. Até coloquei entre aspas aqui, que é pra gente, que existe esse ditado, né? Você às vezes quer fazer alguma coisa, mas não dá para parar.
Então a reforma íntima deve ser feita com o carro em movimento. É trabalhando a serviço do bem que, aos poucos, vamos corrigindo nossos erros e nos melhorando. Olha, eu vou parar. Só vou começar a fazer minha reforma íntima quando eu tiver um tempo. Você não tem tempo. O tempo é agora. Mas como é que eu vou ajudar se eu sou imperfeito? Ajudando imperfeitamente. Ajudando com as suas imperfeições. Que naturalmente você vai deixando, você vai pegando gosto por outras coisas, né? Em ajudar, em fazer o bem, em proteger os mais fracos, né? Mas eu sou cheio de defeito. Então, volta lá à escolha de Jesus. Ele não escolheu ninguém perfeito para auxiliá-lo. Muito pelo contrário. Tinha um cobrador de impostos que era mais excomungado que o nosso governador naquela época. Não é? Tinha um pescador que não sabia outra coisa, não sei jogar rede lá no mar. Bom, temos que fugir daquilo que outrora nos atraía. O que isso quer dizer? Vamos deixar de lado aquele negócio de eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Dá o boi. Desvia. Não entre na briga. Um exemplo de que você está se modificando são esse tipo de coisas. Fala, não, eu não vou mais. Não vou mais. Eu quero não mais brigar por causa disso. Gente, ao longo desses anos, se você soubesse quantas coisas, e olha que eu sou terrível ainda, mas quantas coisas eu falei, não, chega, deu, não vou mais fazer isso. Porque eu quis, então nós queremos. Então vamos refletir aquilo que eu posso tirar. Não tira por orgulho, por ser turrão, o que os outros vão pensar. Eu quero ver os outros que vão pensar quando você estiver lá na caverninha, lá no umbral. Vão rezar por você. Ai, coitado daquele irmão. Caiu porque você ficou dando bola, ficou dando muito ibope, porque as pessoas vão pensar de você. Sabe que o único ser, se é que pode ser chamado de ser, mas a única inteligência que você deve se preocupar é com Deus. Tudo que nós fazemos aqui na Terra, na verdade, é entre você e Deus. Qualquer coisa, escolhe, pensa um pouco. Qualquer coisa. A quem você vai prestar conta? A quem interessa, no final das contas? Deus. Então, tudo que você fizer, na verdade, é entre você e Deus a conversa. Bem, quanto mais conhecemos a realidade da vida espiritual, mais nos tornamos aptos a trabalhar, tendo como consequência o abandono dos maus hábitos. Então é isso. Você está ocupado de fazer uma coisa, fazer algo por si também, né? Como, por exemplo, que é maior caridade do que você tentar tirar um defeito seu para consigo mesmo? Você acha que Deus não fica contente com isso? Evidentemente que sim. Né? Pode estar tentando. Aí, o que acontece, gente? O mundo espiritual voltado ao bem se aproxima de você e te ajuda. Quando você vai cair, você lembra. Eu tenho pouca chance de estar com a minha netinha. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sempre reclamei do trânsito de São Paulo. É uma coisa que transtorna, me deixa bastante... Eu lembro das encarnações em que eu cortava a cabeça lá na Europa, né? A gente remonta aqueles animais que vinham lá quando nós fomos já. É uma coisa que me tira a paciência facilmente. Então eu estava com ela no carro, alguém deliberadamente, até talvez colocado pelo plano espiritual, mas deu uma infeliz fechada em mim. Se eu tivesse sozinho, eu teria lembrado do tempo que eu era Gengis Khan. Mas quando eu vi minha netinha, quando eu meti a mão na buzina e tal, desviei, e ela falou assim, vô, tá doido? Tá parecendo a Dinha, que é a madrinha dela, que nós fomos no parquinho, brincar naquele carrinho de bater, né? Tá parecendo a Dinha? Vai bater o carro? Olha que coisa linda. O que a gente faz numa hora dessa? Eu falei, meu Deus. O que eu fiz? Nada, né? Nada. Que maravilha. Então agora eu lembro da minha netinha, lembro de vocês. Já pensou que legal? Um de vocês um dia, sem querer, me dá uma fechada no trânsito. E eu vou lá e
baixa o vidro e fala aquele monte de impropério, você fala, olha, aquele cara que fica falando bonito lá Eu assisto suas terça-feira. palestras, hein? Não é assim. Então, é coisa que a gente tem que, sabe, arrumar argumento para nós mesmos. Falando, não posso ser assim, não dá para ser assim. Já deu, né? Né? Perigoso. Mas isso é bom, porque é como se as pessoas fossem nossos fiscais. Exato, não tem que ter fiscal mesmo. Então, respondendo à pergunta do título, que é, já esqueceram, reforma íntima, é possível? Sim. É possível dentro das possibilidades de cada um. Olha a resposta que legal. É possível dentro das responsabilidades de cada um. Não adianta eu querer imitar o outro que eu já conseguiu. Ah, se ele conseguiu, eu também consigo, mas mentira. Eu ainda estou arraigado, estou preso àquele defeito. Mais fácil encostar, né? Falando, mas como é que você conseguiu? Me dá umas dicas, pelo amor de Deus. Ou então, olha, pessoal, ele conseguiu fazendo isso. Ora. A oração é principal. Fecha os olhos. Ah, mas é difícil, eu sei. Se fosse fácil, não estava aqui. Né? Por que nós estamos aqui? Porque já erramos bastante, gente. No mínimo 25 vezes, lembra que eu falei no começo? 25 encarnações, no mínimo. Erramos já, bastante. Vai continuar, cara pálida? Bom, de nada adianta tentar acelerar o processo de reforma se não tiver baseado no sincero desejo de mudar e reconhecer que a mudança lhe traga prazer em viver e tornar-se cada vez mais útil e feliz na encarnação. Não adianta nada também a gente pegar e falar, não, preciso mudar, e depois ficar encruado, chato, julgando os outros, apontando o dedo, beatão, sabe? Não adianta. Você tem que viver leve, tranquilo. Você não tem que amar os seus defeitos. Você tem que reconhecer os seus defeitos e tentar tirar. Por que tentar? Às vezes não dá tempo. A gente está tentando e morre antes. Pronto, lascou. Por isso que a gente está de volta, porque senão não tinha mais ninguém. Bem, não deve ser a reforma motivo de sacrifício. Sabe? Ai, que vida desgraçada que eu sou obrigado a ter. Olha, não é por aí. Não deve ser a reforma motivo de sacrifício que na maioria das vezes faz com que a pessoa fracasse, motivada pelo cansaço e desânimo. Fala, tá sendo duro e tal. Vai devagar. Mas aí eu vou morrer, eu sei. Pelo menos você morrer tentando tirar um defeito. Quando você iniciar a próxima encarnação, você vai partir dali. Esse desejo estará dentro de dentro de você. Sempre lembrar. A cada um segundo as suas obras. Jesus disse isso. Então, a cada um segundo as suas obras. Agora eu vou falar para vocês uma frase que me impactou e vai impactar vocês também. Que as pessoas às vezes esquecem. Mas é a pura verdade. O único que não precisa progredir é Deus. Vamos dormir pensando nisso. O único princípio inteligente, né? O único que não precisa progredir é Deus. Isso quer dizer que até Jesus progride nos dias de hoje. Então não pense que já está bom. Já fiz minha parte. Essa encarnação, chega. Agora eu vou para a cerveja. Não. Eu acho que eu já fiz bastante coisa. Eu substituo esse pensamento aqui. Eu acho que as minhas atitudes boas nessa vida aqui já deve ter pago muitas coisas que eu fiz de errado em outra. Sentir-se eterno devedor, a gente não perde nada com isso. Quer saber um segredo? Eu acredito que sim. Somos eternos devedores. Então não adianta eu vir bonzinho nessa encarnação. Eu fiz o que pude. Fui Padre Teresa de Calcutá. Né? De repente, você só pagou os juros do que você fez em outras. E aí, vou parar? Não, vou continuar. A gente só paga uma dívida quando começa a pagar. Quando começa a dar o primeiro ceitil. Tá aqui, ó. E vai. Tem que ter otimismo também. Fé. Fé. Muita fé. Fé. É outra coisa que tem que ser alimentada. Percebe como é um conjunto de coisas? Então, gente, só para sintetizar.
reforma íntima é possível, é necessária, evidentemente para que melhore a nós, quem está no nosso entorno e a humanidade, para que seja promovida, pelo amor de Deus, esse planeta tem que parar de ser expiação e provas, né? Eu acho que só não deixou de ser ainda por teimosia da humanidade mesmo, né? Porque está tudo bem, tá tudo pronto aí. Aí vem a epidemia para ver se a pessoa acorda, não, piora. O que vai ser preciso mais acontecer? Né? Mas por enquanto não dá para cuidar da humanidade. A gente não consegue cuidar nem de nós mesmos. Então vamos à célula de cada um. A célula da humanidade é cada ser humano. Então vamos cuidar da gente. Bons pensamentos, boas vibrações, boas ações. Se não der para fazer boa, pelo menos não faça o mal, que já é uma grande coisa. Vamos fugir de confusão. Se notadamente você sabe que uma coisa vai te tirar do sério, vai te tirar o equilíbrio, então evite. Não se autodesafie. Ponha na cabeça que você é falho, você não consegue ter o autocontrole e o equilíbrio de Jesus. Não tem. E às vezes, em um minuto, você pode destruir toda a sua encarnação. Sim. Infelizmente. Depois não adianta pôr a mão na cabeça, não adianta chorar, não adianta estar arrependido. Eu lembro de uma coisa que o Divaldo falou um dia, né? Divaldo Franco falou assim que você tem que ver o momento em que você vai desencarnar, a maneira em que você vai estar quando você for desencarnar. Você estará em ódio, com amor, em oração, fazendo uma maldade. Sempre lembro disso. Ou vai direto lá pro vale. Eu sempre lembro dessas palavras dele, que essas palavras me impactaram bastante. Então, dependendo do estado emocional que você esteja, é a lei da atração. Você vai para lá. E lembre-se de uma passagem lá do filme do André Luiz, que quantos espíritos de luz estavam assim, ó, à frente, olhando os sofredores lá, no umbral, se degladiando, ranger de dentes, horrível. E eles não podiam fazer nada, até que alguém chegasse, se lembrasse de Deus e pedisse. Aí eles se aproximaram. Eles nem conseguiam ver, né? Esses espíritos eles nem conseguiam ver. Então eles eram malvados? Não, eles estavam só cumprindo a lei de causa e efeito, a lei da atração. Quando André Luiz, no caso, ele falou, meu Deus, quando ele falou Deus e tal, ele viu os espíritos, ele conseguiu sair. Precisa ir para o umbral primeiro? Não, vamos pedir agora, né? A gente está aqui, no gostosinho. Não é muito gostoso, porque esse calor está se semelhando ao umbral também, mas tudo bem. Gente, então é isso. Já estouramos um pouquinho o tempo, mas esse tema, como quase todos os outros, ele é bem extenso, né? Mas eu espero ter contribuído de alguma forma para a gente poder iniciar aí um processo de renovação dos nossos hábitos, dos nossos atos e pensamentos, tá bom? Ó, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus permitir. Por mim, beijo no coração de todo mundo. E vamos então unir os nossos pensamentos e vibrar pelos nossos irmãos que mais necessitarem, pelos doentes, pelos familiares daqueles que estão passando por dificuldades, sejam quais forem. E também pedir pela família do Marcelo, que fiquei sabendo hoje que o Marcelo, aquele que nós estávamos fazendo oração na segunda-feira, ele partiu. Então, que ele seja acolhido pelo plano maior e sua família seja toda amparada. E eu desejo uma excelente semana a todos nós, que sejamos todos abençoados, possamos procurar estudar um pouco mais, ler e estudar, né, sobre a doutrina. E, por favor, não esqueçam, façam o Evangelho no Lar, porque é extremamente importante o Evangelho no Lar. Fiquem com Deus, até semana que vem, na segunda, para nossa noite de oração pelos doentes, e na terça, a nossa palestra. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.